E aí, pessoal, beleza? Vamos para a nossa aula de hoje, né? Vamos aí fazer a nossa... Então, tá aqui a nossa aula dessa semana, né? Dando continuidade da semana passada. Nós falamos de formas de energia e trabalho. Hoje nós vamos falar do famoso teorema do trabalho. Tá ok? Vamos lá para a nossa apresentação. Então, o teorema do trabalho é nada mais nada menos do que a gente redefinir uma das formas de energia que nós falamos na aula passada, que é a energia cinética, né? Uma característica. A característica da energia cinética é a energia de movimento, né? Nós temos lá duas formas básicas de energia: energia cinética, energia de movimento, e energia potencial, que é a energia de armazenamento, né? Existe duas formas de energia potencial, que é a potencial gravitacional, que a gente vai falar um pouco mais adiante melhor, e a energia cinética, que é a energia que um corpo adquire quando tem velocidade. Então, quanto maior a velocidade, mais energia cinética, e assim por diante. No teorema do trabalho, vamos fazer nada mais nada menos que o seguinte: como a energia cinética é uma característica do movimento do corpo, né? Então, se esse corpo mudar de velocidade, consequentemente, varia a energia cinética, e essa variação de energia cinética é o que nós chamamos de teorema do trabalho, tá ok? É o teorema do trabalho. O teorema do trabalho vai ser exatamente essa característica que a gente vai aplicar daqui a pouco, tá ok? Então, tá aí a energia cinética, definida pela relação mv ao quadrado dividido por 2. Quando um corpo de determinada massa com uma certa velocidade e depois ele dobra a velocidade, ele variou a energia cinética. Uma outra maneira de variar a energia cinética, mesmo mantendo a velocidade, é alterando também a massa. Então, é uma outra maneira de você verificar. Ou seja, a massa e a velocidade, essa relação de massa-velocidade é a principal característica da energia cinética. Então, vamos aqui para um exemplo, né? Tá aqui. Vamos calcular inicialmente o valor da energia cinética para um corpo A, né? Teremos aí, então, esse corpo A tem mv ao quadrado dividido por 2. Então, vai ter uma energia E. Para o corpo B, né? Dessa relação aqui que nós falamos aqui, ó. Para o corpo B, observe que a velocidade dobrou com a mesma massa, né? Então, para o corpo B, se você usar como comparação a ideia da energia do corpo A, então você vai ter m, aí você vai ter 2v ao quadrado dividido por 2, 2v ao quadrado é 4, né? Então, aqui você coloca esse 4 em evidência, vai ficar com o quê? O 4 aqui em evidência, mv ao quadrado por 2. Quem é esse aqui? É a primeira energia. Então, nós vamos ter que a energia cinética de B vai ser 4 vezes a energia cinética de A. O corpo C, quem dobrou foi a massa. Então, vamos pegar aqui a mesma relação. Então, agora que nós vamos dobrar aqui a massa. Então, mv ao quadrado, então, bota 2m v ao quadrado por 2. Coloca esse 2 aqui em evidência, fica separadinho aqui, ó, mv ao quadrado por 2. Então, 2 vezes isso aqui, então vai ser 2 vezes a primeira energia, que é a energia do ar. Tá ok, pessoal? O básico é isso aí, ou seja, a massa ela aumenta proporcionalmente, já a velocidade ela aumenta com o quadrado. Aumentar entre aspas, porque depende, se for, ela é proporcional. Se aumentar a velocidade, aumenta com o quadrado. Se diminuir a velocidade, diminui com o quadrado. Essa é a dica. A mesma coisa acontece também com a massa, só que ela vai ser proporcional direta, não tem um quadrado. Ok? Então, nós temos aí, para aplicar, já que agora a gente falou da energia cinética, vamos aplicar aqui o nosso velho teorema do trabalho, que é a diferença da energia que ele tem no momento com o outro momento. A gente chama de inicial e final, certo? Então, a diferença entre o que ele vai ter no final com o que ele tinha antes, o que sobra é o quanto de trabalho foi realizado nesse percurso, nesse deslocamento. Aquela relaçãozinha de trabalho FD continua valendo, só que agora a gente vai usar também essa relação aqui da diferença de velocidade. Observe bem que se você colocar em evidência aqui o MV
o M dividido por 2, que está nos dois, é o mesmo corpo, você vai ter basicamente o quadrado da velocidade de 2 menos o quadrado da velocidade de 1. A diferença entre os dois multiplicado pela razão M2, né? Massa dividida por 2. Então, o tal e conhecido como teorema do trabalho ou teorema da energia cinética pode ser aplicado mesmo quando a quantidade de força resultante não é constante. Ou seja, em muitos casos, a gente aplica mais esse teorema quando a força não é constante, ela é a força variável. Não é os casos que a gente usa muito no ensino médio. A gente usa muito isso aí lá quando se aplica com integral lá no ensino superior, essa parte, né? Principalmente em gráfico, a gente usa bastante essa parte. Mas é uma possibilidade de você usar esse teorema sem se preocupar com a força. Você consegue determinar o trabalho simplesmente conhecendo a diferença da energia cinética. Está aqui um exemplo com força variável. Uma outra maneira de você calcular seria essa área aqui, né? A gente já falou sobre isso, que a área desse gráfico, né, mesmo com a força variável, continua pelo mesmo princípio, é equivalente, né? Equivale ao trabalho, chamamos de tal, certo? Ou W, né? Em alguns livros, trabalha como se fosse uma letra grega W também, que é o ômega lá. Mas a gente usa aqui o tal, que é um T. Então, aqui a gente vai determinar aqui o trabalho realizado pela força resultante, que é só calcular essa área, e a velocidade do corpo ao chegar. Então, como ele disse que um corpo de 20 kg é arrastado num plano inclinado, mostrado na figura a seguir, por ação de um motor que exerce uma força F, cuja intensidade varia de acordo com o gráfico, o movimento, dado o movimento, a força de atrito entre o corpo e o plano inclinado tem intensidade de 20 newtons, ela aplica aí no sentido oposto, né? Por isso que a força do motor varia, né? Nesse deslocamento aí. Então, nós vamos lá para a ideia. Então, o trabalho resultante é a soma de todos os trabalhos das forças que atuam nesse sistema, porque aqui a gente tem a força normal, nós temos a força do motor, nós temos o peso e nós temos o atrito. Nós temos aí 4 forças agindo ao mesmo tempo aí no sistema desse bloco aí sendo arrastado nesse plano inclinado. Então, qual é a dica? É calcular cada um dos trabalhos separadamente, depois fazer aí essa soma, né? Então, vamos lá para o trabalho, como a gente falou lá, é o trabalho da força-peso, que é mgh, né? Aí, no sentido do deslocamento, aí o peso atua negativamente, né? Porque ele está puxando, né? E o motor puxando para cima no sentido do movimento. Então, você vai ter o quê? A massa 20, a gravidade 10, a altura que ele levanta, se vocês olharem aqui na figura, ele levanta essa altura aqui de 30 metros. Ele sai daqui da origem e levanta 30 metros. Então, você tem aqui mgh, 10, 20, 30, dá 600. Negativo porque o peso aí atua de forma contrária, ok? É negativo. A normal, como ela é perpendicular ao deslocamento, se vocês observar, a força normal aqui, o deslocamento é nesse inclinado aqui, então a força normal atua perpendicular, então o trabalho aí é nulo, né? Falamos disso lá na aula da semana passada. O trabalho da força de atrito, como também se opõe ao movimento, né? Então é menos a força de atrito vezes o deslocamento, certo? Como a gente olhou aqui, se vocês olharem aqui na figura, né? Como é que se calcula a força de atrito? Né? Ele já disse aqui, a intensidade 20 newtons. Então, não precisa nem calcular. Ele já deu aqui, né? Então, só botar aqui os 20, menos 20, no caso, que é negativo. O deslocamento no plano, como vocês têm aqui, 40, 30, vocês vão aplicar aqui o teorema de Pitágoras para encontrar esse deslocamento aqui, Teorema de Pitágoras para encontrar esse deslocamento, que é nada mais, nada menos do que d ao quadrado, né? Igual 30 ao quadrado, dá 900, mais 40 ao quadrado,
40 quadrado dá o quê? Dá 1.600. Então, quem é D? D vai ser o 900 raiz quadrada, eu vou botar logo aqui, porque o quadrado de um lado vira a raiz do outro. Então, aqui 900, que é o 30 ao quadrado. Mais 1.600. Que dá 2.500. Opa, que é 1.600. Você entendeu que eu tirei essa cabeça aqui desse 2 aqui. 1.600. Acho que eu vou apagar aqui para melhorar. Vou botar uma borrachinha aqui. R$1.600. Então, nesse caso, a raiz quadrada dessa soma, que dá 2.500, vai dar o nosso velho 50 metros. Então, nós usamos lá deslocamento D no sentido do movimento, tá ok? Então, indo para cá, ó, você tem os 50 metros que nós falamos, né? Tá aqui. É menos 20 vezes 50. Então, o trabalho da força de atrito vai ser menos 1.000 joule, né? Que é a unidade de trabalho. Vamos agora para o trabalho da força. Aí é aquela área que eu falei para vocês, essa área aqui, ó. Então, isso aqui é um trapézio. Então, é base maior, base menor, vezes essa altura aqui dos 50. Então, você tem aqui 290 mais 150 dividido por 2 vezes 50. E vai dar 11.000 joules. Vou calcular aquela área lá da curva. Então, o trabalho resultante é somar todo mundo aí, ó. Menos 6.000, mais 0, menos 1.000, mais 11.000, dá 4.000 joules. Pronto, fechou aí o nosso trabalho total, trabalho resultante de tudo. E aí nós vamos para a letra B, que pede, né, que ele fala aqui, ó, que esse corpo é arrastado ao longo do plano inclinado, mostrado na figura, por ação de um motor que exerce uma força cuja intensidade varia de acordo com o gráfico, né? Pensando, né, e ele já diz na letra B, né, partindo do repouso, né, ou seja, então partindo do repouso, a velocidade inicial é zero, né? Essa velocidade aqui é zero. Então, esse aqui, ó, morre, né? Então, o trabalho resultante, que é mv ao quadrado dividido por 2, menos mv inicial ao quadrado dividido por 2, esse aqui, ó, vai embora, certo? Isso aqui dá zero, porque a velocidade parte do repouso. Então, como eu já sei o trabalho resultante, que é 4.000, eu sei a massa, que é 20, então, dividido por 2 aqui, e a velocidade que eu quero saber. Então, isso aqui dá 10, então joga para o outro lado dividindo. 4.000 por 10 dá 400, então V ao quadrado é igual a 400, raiz de 400 é 20. Então, a gente vai testar aqui esse teorema numa das equações que eu falei para vocês. Lembra que eu disse para vocês, ó, que o trabalho vai ser a massa dividido por 2, eu coloquei em evidência. V ao quadrado menos V0 ao quadrado, certo? Como ele parte do repouso, isso aqui é zero. Igualzinho aquela lá anterior, né? Então, a massa é 2, ó, isso aqui é um 2, porque parece outra coisa, mas é um 2. 2. Dividido por 2. Então, 20 ao quadrado, que é a velocidade que ele atinge. Então, quem vai ser esse trabalho? Então, aqui dá 1. Então, 20 ao quadrado, 400 joules. Então, você tem aqui os 400 joules. Se vocês observar, parece muito aquela questão anterior, né? Com exceção que a massa é 2, né? Lá é 20. Então, com isso, nós vamos descobrir quem é o deslocamento, né? Lá naquela questão anterior, o deslocamento era 50. Por isso que, às vezes, as pessoas veem uma coisa e acham que é igual. Não é. Cuidado, nem sempre não quer dizer que uma coisa é igual. Tem alguma coisinha que possa diferenciar. Então, verifique primeiro todas as etapas. Então, como ele disse que é a força de intensidade, ó, é uma outra coisa que é diferente. A força é 10. Aquela lá, né, tem outros valores, né? Então, o gráfico é variado. Então, tudo isso é diferente. Então, aqui você tem, ó, uma força constante de 10. Então, o trabalho que eu calculei aqui de 400. Então, quem é o deslocamento? Volta para lá dividindo. 400 por 10 dá 40 metros. Então, o deslocamento para fazer tudo isso com esse corpo aí é de 40 metros. Então, a gente encerra por hoje. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.